escárnio e dor, em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo derramou na cruz. Não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, e aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Oi, gente, bem-vindos a mais uma celebração do culto da Igreja Batista Vida em parceria com o Projeto Capital. É muito bom ter vocês aqui. A gente vai encerrar hoje a nossa série de palavras sobre injustiça e espero que estejam todos bem. A gente sabe que nesse momento é desafiador permanecer tanto tempo em isolamento social e a gente também está morrendo de saudade de estar junto, em comunhão, na igreja com os irmãos.
E a gente espera e a gente ora para que em breve a gente possa estar voltando com os cultos presenciais, mas enquanto isso, vamos aproveitar e usufruir das mensagens que a gente tem aqui. Eu vou orar agora pela nossa igreja e pela vida de cada um. E oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela vida de cada um que está aqui, Senhor, pela vida da nossa igreja, pela vida dos irmãos que estão nos assistindo. E obrigada pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, obrigada pelas pessoas ao nosso redor. Eu não sei o que cada um tem passado, mas eu creio que Tu sabes, Senhor, e eu peço que o Senhor possa acalmar o coração de cada um, que a gente possa saber lidar com toda essa situação, Pai, e que essa série de palavras ajude as pessoas a pensar mais, a crescer nessa quarentena, Pai, e que esteja alcançando o coração de muitos. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
nós estamos então encerrando hoje a nossa série sobre injustiça. Foi muito bom nós falarmos sobre isso. Nós começamos falando sobre injustiça social, depois falamos sobre injustiça moral, domingo passado injustiça racial. E eu queria encerrar essa série falando sobre injustiça contra a mulher. E talvez mais uma vez você questione, poxa, por que a gente tem que falar sobre injustiça? E eu fiquei sabendo nessa semana de um episódio que aconteceu no dia 3 de junho, 9 dias depois do assassinato do George Floyd. Um homem negro de 77 anos chamado David Dorn foi assassinado por manifestantes antirracistas. Eles estavam saqueando algumas lojas. David Dorn era segurança daquela rua. Depois que o alarme de uma das lojas tocou, ele foi lá ver o que era e ele foi brutalmente assassinado com um tiro. E talvez você se pergunte, poxa, como que eu não fiquei sabendo disso? E essa é a pergunta que eu quero fazer. Por que será que você não ficou sabendo do assassinato de David Dorn? Por que será? Talvez algumas pessoas falariam, porque não tem os vídeos dele, assim como George Floyd teve um vídeo que foi visto pelo mundo inteiro. Eu quero te falar que existe um vídeo dele, um vídeo muito triste, muito feio, é brutal, dele morrendo, jogado, baleado, com sangue escorrendo no chão. Eu te pergunto, por que esse vídeo não viralizou? Por que não tem o rosto de David Dorn pintado pelos movimentos antirracistas? Porque as pessoas, esses movimentos, eles têm interesses por trás. As pessoas que falam que querem defender o pobre, essas pessoas que falam que querem defender o necessitado, a causa do negro, elas estão cheias de interesse. Talvez a história de David Dorn não seja uma história que colabore, porque ele não foi morto por um policial branco. Com isso eu não estou inferiorizando, porque eu já falei que a morte de George Floyd foi brutal. Eu não estou inferiorizando a morte de George Floyd. Eu só estou falando que como a igreja se calou, as pessoas estão batendo nessa tecla. E as pessoas estão com um interesse egoísta, com um interesse por trás dessas pautas. Elas se utilizam da causa do pobre, da causa do negro, da causa dos inferiorizados para se promover e para irem atrás. As pessoas utilizam disso para irem atrás dos seus interesses. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. É por isso que a gente precisa esclarecer. Essa semana eu escutei um podcast, aparentemente de um grupo de cristãs, falando sobre o feminismo. E gente, eu confesso que eu fiquei impressionado. E eu confesso que depois de ouvir aquele podcast, eu pensei, nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Porque eram 3 mulheres falando sobre feminilidade bíblica, sem citar a Bíblia, e falando que a Bíblia se contradiz, que as palavras de Paulo e de Pedro são machistas, que a Bíblia é machista e que a gente não deve utilizar a Bíblia como padrão para falar de gênero ou de masculinidade e feminilidade. Por isso nós precisamos sim falar. E quero começar dizendo que a injustiça contra a mulher, ela é real no passado e nos nossos dias. Eu queria começar trazendo alguns dados que eu consegui na internet. Existe, não sei se você sabe disso, eu também não sabia, descobri, preparando esse estudo, existe um cronômetro da violência contra a mulher no Brasil. E nesse cronômetro diz que existe um estupro a cada 11 minutos aqui no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 2 horas aqui no Brasil, uma mulher é assassinada. De acordo com o Instituto Maria da Penha, existe o relógio da violência. Só vai lá no Google e coloca relógio da violência. E você vai ver alguns dados alarmantes. Alguns dados sobre a violência contra a mulher. A cada 6,3 segundos, uma mulher é vítima de ameaça de violência. A cada 7,2 segundos, uma mulher é violentada. Gente, nós estamos falando de segundos aqui no Brasil. A cada 2 minutos,
uma mulher é vítima com arma de fogo. E a cada 22,5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou estrangulamento. A injustiça contra a mulher é real. E se a Bíblia fala para nós defendermos a causa daqueles que sofrem, dos oprimidos, nós precisamos tocar nesse assunto. E precisamos começar a responder a pergunta: será que a Bíblia fala sobre diferença entre homem e mulher? Afinal de contas, o movimento feminista se levantou a partir dos anos 50 para exatamente defender os direitos das mulheres. E a gente precisa perguntar: será que as mulheres são iguais aos homens? E eu queria responder isso, crendo que a Bíblia tem a resposta. Eu discordo do podcast que eu ouvi, prefiro não mencionar o nome. Eu tenho convicção que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o gênero do ser humano, Ele criou homem e mulher, e Ele criou sim funções, Ele criou um propósito, Ele criou uma essência para a humanidade. E eu queria ver com vocês o que a Bíblia fala sobre o assunto. Eu já queria te incentivar. Eu queria muito mesmo que você começasse a pensar que a Bíblia deve reger a sua forma de pensar. E não a cultura. E não as coisas que você ouve necessariamente. Não estou falando que a gente não pode ter informação, que a gente não pode aprender. Eu estou falando que a Bíblia tem que ser o nosso padrão, nossa regra de fé e prática. Deixa a Bíblia te informar. Sabe por quê? Eu quero já começar falando isso. A Bíblia não é machista, ok? A Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia defende a mulher antes mesmo dos movimentos feministas. E eu queria te mostrar isso. Então, se você tem uma Bíblia, se você tem um aplicativo no seu celular, por favor, abra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Eu queria te mostrar esse versículo, eu queria trazer a riqueza e a profundidade desse versículo para a sua vida. Olha só em Gênesis capítulo 1, 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Existem 3 ensinos aqui. Deus criou os seres humanos. Deus criou os seres humanos à sua imagem, segundo ensino. E a terceira, Deus criou o ser humano em 2 versões. Homem e mulher, ok? Quando a Bíblia diz que Deus criou os seres humanos, nós precisamos entender que Deus é o dono de todas as coisas. Ele criou tudo para Ele, através dEle, e é para Ele, através dEle que nós existimos. Nós temos um dono. Por isso a gente não pode, de alguma forma, querer estabelecer qual é o significado de gênero, qual é o significado da mulher. A gente pode até pensar e discordar, mas em última instância, quem estabelece qual é a função do homem, qual é o propósito do homem e da mulher, é o seu Criador. É o seu Criador. Segunda coisa, a Bíblia diz de 2 versões, não existem 3 nem 4. Isso é uma deturpação, ok? E nós precisamos entender que Deus criou seres humanos, homem e mulher. E eu queria desde já mostrar que o homem é igual à mulher. O homem é igual à mulher. Existem 2 versões, Zakar, hebraico, que quer dizer homem, e Nekba, mulher. Essas são as 2 versões que Deus criou. E eu queria trabalhar agora com vocês o que significa Deus ter criado o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Eu queria mostrar isso através de Gênesis. Nós lemos 1:27, eu queria mostrar através do capítulo 2, versículo 18. Diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Se você reparar na história da criação, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nós vamos ver a seguinte repetição: Deus criou alguma coisa e Ele viu que era bom. Deus criou outra coisa e viu que era bom. Tudo que Deus fez era bom. Mas tinha uma coisa na criação que não estava boa. Existia uma coisa que não era legal.
E a Bíblia fala lá em Gênesis 2:18 que o Senhor disse, não é bom, tudo era bom, mas não é bom, tem uma coisa que não está legal aqui, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete, uma auxiliadora idônea. Muitas vezes eu já escutei pregadores, pastores falando, especialmente quando eu era menor, as pessoas falavam assim, não é bom que o homem estivesse só, porque o homem estava se sentindo solitário, o homem estava se sentindo sozinho, né? Não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas para pensar, Adão desfrutava de um relacionamento pleno com o próprio Deus. Adão não experimentou um relacionamento com Deus antes mesmo da queda, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Gente, o relacionamento com Deus é tudo que a nossa alma deseja e almeja. Como que Adão podia se sentir sozinho, solitário, se ele desfrutava de um relacionamento com Deus? Por que então não? Ou seja, a gente tem que entender que a Bíblia não está falando o homem está se sentindo sozinho. A Bíblia está falando, não é bom que ele esteja só. E a pergunta é, por quê? Porque ele estava se sentindo sozinho? A gente tem que entender, então, o que significa o homem ter sido criado à sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente tem que entender que Deus colocou o homem com um propósito. O propósito do homem era de representar Deus na terra. O propósito do homem era que o homem fosse o representante de Deus. Só que a gente tem que lembrar ao Deus que a gente serve. Qual é o Deus que a gente serve? Nós adoramos e servimos e cremos em um Deus trino, um Deus que é 3 pessoas e uma essência. A gente crê que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são 3 pessoas, nós adoramos a um Deus, mas ele é representado em 3 pessoas. Então, Deus coloca um representante dele aqui na terra, Adão. E de repente está lá, o representante de Deus, sozinho. Como que o homem sozinho representaria um Deus trino, que se relacionava antes mesmo da criação? Uma relação entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, uma relação plena, uma relação de comunhão, uma relação de amor, uma relação de comunidade, uma relação coletiva. Como que o representante de Deus conseguiria fazer isso? Era impossível. Por isso a Bíblia fala, não é bom que o homem estivesse só. Não porque ele estava se sentindo sozinho, mas porque sem uma companheira compatível, ele não conseguiria representar a Deus da maneira correta e cumprir o seu propósito. Entende? Então a gente tem que entender por que Deus criou o casamento. O casamento é a principal estratégia missionária de Deus. O casamento é uma grande estratégia para que as pessoas saibam que existe um Deus que é coletivo, um Deus triuno. É através da comunidade, desse relacionamento, do casamento e desse relacionamento que futuramente é a igreja. É através da igreja que as pessoas vão entender esse Deus coletivo que se relaciona em comunidade. Essa é a explicação. E é por isso que a gente tem que entender então que não era bom que o homem estivesse só. Farei então alguém que o ajude e o complete. Em versões mais antigas, uma auxiliadora idônea. E aqui a gente precisa entender essa palavra. Quando Deus fala, olha, eu vou fazer uma auxiliadora idônea para Adão, a gente precisa entender o significado dessas 2 palavras. Sabe o que significa a palavra idônea? Idônea significa de mesma capacidade, de mesma essência, de mesma compatibilidade. Alguém capaz de complementar o homem. Idônea significa que a mulher tem o mesmo valor, a mesma dignidade do que o homem. Quando Deus criou a mulher, significa, de maneira idônea, quando Deus criou a mulher e falou que seja uma auxiliadora idônea, Ele está falando, olha, a gente precisa criar alguém assim como um homem, capaz de me representar, com a mesma capacidade. Ou seja,
nessa palavra nós já anulamos qualquer inferioridade da mulher. Qualquer inferioridade da mulher. De jeito nenhum a mulher é inferior ao homem, em hipótese alguma. E a criação, lá em Gênesis, a gente consegue aprender através do estudo léxico do hebraico que a mulher era igual para Deus. O homem nunca, nem antes da queda, nem depois da queda, o homem foi ou será superior à mulher. Nunca. E o que significa auxiliadora? Significa que o homem, com a missão de representar Deus na terra, agora tinha uma ajudadora, alguém que o ajudaria nesse propósito, alguém que de alguma forma se submeteria à liderança do homem dada por Deus para que ele cumprisse o seu propósito. Isso significa que a mulher tem a mesma capacidade de representação e a mulher está junto com o homem nesse propósito e nessa missão. Por isso a gente pode falar que a mulher é a cereja do bolo da criação. Deus criou todas as coisas. E por último, a última coisa, aquela coisa mais bela. Sabe qual foi a coisa mais linda de toda a criação? Sabe qual é a cereja do bolo da criação? Foi a mulher. Pronto, quando Deus criou a mulher, Ele poderia falar: agora a minha criação está completa. E sabe o que é interessante? A reação de Adão. Porque Adão, para pensar, ele viu toda a criação de Deus, ele viu o sol, a natureza, ele viu os animais, ele viu as coisas lindas que Deus criou. Mas quando Deus criou a mulher, sabe o que Adão diz? E que é traduzido na palavra de Deus, Adão fala assim: finalmente! Para pensar, ele tinha visto tantas coisas lindas, ele tinha visto a beleza de toda a natureza, mas quando Deus cria a mulher, ele fala: finalmente! Olha só, em outras palavras, é como se Adão estivesse falando: meu, que gata, né? É mais ou menos isso que Adão, eu acredito que foi isso que ele disse. E aí, logo em seguida, ele fala: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Sabe o que Adão estava fazendo? Adão estava dando uma cantada em Eva. Isso, tá ligado? Chaveco. Essa é carne da minha carne. Sacou? Então, cara, é exatamente isso que estava acontecendo ali naquele momento. Essa é a complementaridade. Foi isso que Deus fez. Eles são essencialmente iguais, em versões diferentes, em funções diferentes, mesmo valor, mas em funções diferentes, mesmo propósito, com funções diferentes. E talvez você pergunte assim: nossa, mas tá vendo? É aí que entra o machismo. Por que o homem tem que ser o líder? Por que a mulher tem que se submeter? É aí que está o machismo. Não tem como nós falarmos de funções diferentes sem menosprezar a função da mulher. Nós precisamos entender uma coisa: Jesus é auxiliador do Pai. Jesus se submeteu ao Pai. Nós fomos criados para representarmos o Deus triuno. Deus precisava criar um ser que o representasse com funções diferentes, porque assim é a Trindade. São 3 pessoas, uma essência, 3 funções diferentes. E um se submete ao outro, e Jesus se submete ao Pai. Ao longo da história, quando a gente vê que o movimento feminista tenta colocar a mulher com o mesmo valor do homem, o movimento acerta. Mas ao tentar colocar a mulher com a mesma função do homem, o movimento erra. E de uma certa forma, entenda, porque o movimento erra, porque ele rebaixa a função da mulher. O que está errado é achar que a submissão é inferioridade. A submissão não é inferioridade. Se for assim, Jesus é inferior? O seu Salvador é inferior? Não. Por isso que o Evangelho muda a nossa perspectiva de entender as coisas. A gente precisa entender submissão como
o filho se submetendo ao pai. Ok? E eu queria citar uma frase da Kate Keller. Ela é a esposa do pastor Tim Keller, lá de Nova York. E ela falou que estava lendo Filipenses capítulo 2, que fala do esvaziamento de Jesus e da submissão de Jesus ao Pai. E ela fala assim: essa passagem de Filipenses 2 ensina tanto a igualdade essencial da primeira e segunda pessoa da Trindade, como a submissão voluntária do Filho ao Pai, a fim de obter a nossa salvação. Permita-me enfatizar que Jesus aceitou esse papel de bom grado e de modo inteiramente voluntário, como um presente para o seu Pai. Descobri aqui que minha submissão no casamento é um presente que ofereço e não um dever que me é imposto. Entende? Nós precisamos entender que homem e mulher foram criados para viver em harmonia e complementação. O pastor John Stott disse assim: homem e mulher devem reconhecer suas diferenças e parar de tentar eliminá-las ou usurpá-las uns dos outros. Entende? É dessa forma que o Evangelho e que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Nós não precisamos viver numa guerra, porque nós fomos criados para viver numa complementação que representa o próprio Deus. E sem submissão e sem liderança, sem distinção de função, a nossa representação da Trindade não será plena, porque é assim que a Trindade funciona e é assim que deve funcionar a criação de Deus. Foi assim que Ele estabeleceu. Não existe mérito ou superioridade nisso. Qualquer coisa deve ser feita para a glória de Deus e de bom grado. E por que então a gente não vive em harmonia, esse Deus que nos criou para vivermos em harmonia? Gente, tudo começa com um problema chamado pecado. E a gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 11 e 12. Olha só o que diz: perguntou para Adão: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Adão respondeu: foi a mulher que tu me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Vocês estão vendo só? O pecado entrou no mundo, Deus deu uma ordem: não coma daquele fruto. No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vocês vão quebrar o relacionamento comigo. Eles desobedeceram a Deus e depois de comerem daquele fruto, quando foi interrogado por Deus, Adão falou: olha, a culpa não é minha, a culpa é da mulher, ela que me deu do fruto. Adão naquele momento foi omisso. Em palavras populares, Adão foi um banana. Adão foi um bananão. Ao invés de proteger a mulher, Sabe o que Adão deveria ter falado? Ele deveria ter falado assim: Deus, nós comemos e eu sou responsável. Era isso que Adão deveria ter dito. E sabe quais são as consequências do pecado? Olha só, gente, presta atenção no versículo 16, porque ele é fundamental para nós entendermos a raiz do problema sobre injustiça contra a mulher. O versículo 16 fala assim: olha, sabe quais são as consequências? Falando para a mulher: agora, Eva, o seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará. Deus não estava falando: olha, eu sou a favor de Adão dominar você. Deus estava constatando a consequência deles terem comido daquele fruto que não podia. Olha, vocês viviam em harmonia. Olha, vocês viviam numa complementação perfeita, plena, ideal, cumprindo o propósito de vocês de maneira linda. Mas agora, o homem vai tentar te dominar. E o seu desejo vai ser contra o dele. Antes você tinha prazer na submissão, assim como o filho tem prazer na submissão ao pai, você tinha prazer nisso antes da queda. Agora você não vai ter mais prazer, você vai ter desejo de lutar contra ele. E ele vai subjugar e tentar te dominar. E aqui começa um grande problema. Um problema que o movimento feminista se levanta legitimamente para defender. Ao longo da história, pessoal,
meus irmãos, as mulheres foram inferiorizadas. Ao longo da história a gente consegue ver homens dominadores, homens com liderança abusiva, homens que realmente inferiorizaram a mulher. E é por causa desse pecado que entrou no mundo que existe inclusive uma crise de masculinidade. Nós precisamos falar sobre isso. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que significa ser homem. Para muitas pessoas até hoje, ser homem é pegar um monte de mulher e ser musculoso. Cara, isso não faz sentido. E aí a gente acaba vivendo uma masculinidade em dois extremos. Sabe? De um lado, nós temos aqueles homens que são egoístas, são irresponsáveis, só pensam neles mesmos, não querem amadurecer e são omissos, não assumem responsabilidades. Esse é um lado da moeda. E o outro lado da masculinidade que foi afetada pelo pecado são aqueles homens machistas, violentos, abusivos, autoritários. Deixa eu falar uma coisa para você. 71%, eu disse 71% da violência contra a mulher são provocadas por ex ou atuais maridos. 71%. Porque o homem não sabe ser macho. O homem desaprendeu o que significa liderar a mulher. O homem desaprendeu por causa do pecado o que significa amar, cuidar, proteger. O homem não sabe mais o que é isso. E é por causa dos homens, sim, que muitas mulheres sofrem e são violentadas. O homem é culpado, sim, pela desvalorização da mulher. E o movimento feminista, então, os movimentos feministas surgiram por causa desse machismo. Você quer ver só um exemplo? Gente, ao longo da história, a mulher foi subjugada pelo homem. Sócrates, um dos maiores filósofos de todos os tempos, dizia que a mulher era um castigo divino. Uma pessoa que influenciou a maneira de pensar e a cultura da sua época. E sabe o que ele dizia? Que a mulher era inferior ao homem e um pouquinho superior aos animais. A mulher estaria, então, em questão de dignidade e valorização entre o homem e os animais. Sabe o que Platão dizia? Platão falava que a mulher era uma forma degenerada de perfeição humana. Masculina, perdão. Uma forma degenerada de perfeição masculina. Que loucura! E aí a gente vai para a nossa Bíblia, a gente vê a história dos judeus. Gente, sabe por que os judeus inferiorizaram a mulher? Porque os judeus falaram, olha, foi por causa da mulher que o pecado entrou no mundo. Se não fosse Eva dando aquela fruta para Adão, nós não estaríamos com o pecado à nossa volta. Olha só que loucura! E é por isso que Deus cria leis em Levíticos e em Deuteronômio. As leis mosaicas, para proteger a mulher. Muitas leis para proteger a mulher foram criadas naquela época por causa do pecado que entrou no mundo e fez dos homens machistas, dominadores, abusivos ao longo da história. E talvez você me diga, mas Alex, você falou que a Bíblia não é machista? Sim, a Bíblia não é machista. Mas a Bíblia, assim como fala de homens que adulteraram, assim que fala de pessoas que se desviaram de Deus, fala de histórias de homens que cometeram pecados como o machismo. Isso não significa que Deus defende o machismo. Isso não significa que Deus impulsiona o machismo. Muito pelo contrário, se nós estudarmos com carinho as leis do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos ver leis que protegem as mulheres dos maridos autoritários e dos homens autoritários. Os fariseus, eles não deixavam as mulheres olhar para eles. Toda vez que um fariseu passava, a mulher deveria baixar a cabeça. Elas eram subjugadas. O Talmud era um livro dos judeus, de regras dos judeus. E o Talmud falava que as palavras da lei eram para os homens e que era melhor serem jogadas fora do que entregues às mulheres.
O Alcorão diz: quando uma mulher desobedecer a um homem, leve-a para a cama e bata nela. Gente, nós vivemos numa cultura machista. Isso é um fato, isso é o que vem ao longo da história, isso é o que nós observamos ao longo da história, isso é o que a gente vê nas palavras, nas ideias dos filósofos, nas práticas. E a gente precisa então ver que a Bíblia resgata o valor da mulher. E sabe por que o feminismo se levantou? Porque a igreja se calou. Precisamos lembrar a palavra do pastor Heber na segunda mensagem dessa série. Sabe, onde os profetas se calam, o mundo se levanta. Pessoal, a igreja se calou e agora é interessante porque a gente não toca mais nesse assunto. Nós precisamos sim tocar nesse assunto, porque existem inclusive igrejas que estão se levantando para falar sobre esse assunto e não usam a Bíblia. Mas nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, nós precisamos tocar nesse assunto. Mulheres continuam hoje sofrendo violência, nós vimos dados aqui alarmantes. Não olhe para esses dados que eu citei aqui durante a mensagem e fale, tudo bem. Não, está tudo bem. Mulheres são violentadas. Eu vi, essa semana, eu estou falando que eu vi hoje, que subiu 44% durante a pandemia o número de violência doméstica no Brasil. Sabe o que isso significa? Que as mulheres estão sendo violentadas. Então, nós precisamos parar de falar isso não é nada. O movimento feminista tem o seu papel. É por causa do movimento feminista, por exemplo, que as mulheres podem votar. É por causa do movimento feminista, por exemplo, que as mulheres podem lutar pelo direito de receber a mesma coisa que os homens se trabalharem na mesma função, com a mesma carga horária. Isso é justo. Então existe uma legitimidade. O problema é que há alguns interesses por trás. E eu quero mostrar para você um problema sério, um problema grave do movimento feminista. Sabe? Eu quero mostrar para você à luz da palavra de Deus. Uma das maiores militantes do movimento feminista no mundo se chama Gloria Steinem. Sabe o que ela diz? Sabe qual é uma das frases mais conhecidas, talvez a mais famosa dela? Essa aqui: uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta. Sabe o que ela está querendo dizer? As mulheres não precisam do homem. O peixe não precisa de uma bicicleta, mulher não precisa de homem. As mulheres se bastam. E sabe qual é sabe como que ela aponta o problema do machismo? Ela fala: o problema são os homens. Ao invés de combater o pecado, ela combate o gênero. Em outras palavras, sabe o que muitas militantes do movimento feminista fazem? Elas fazem o que Adão fez. Elas fazem o que o machismo fez ao longo da história. O que o machismo fez ao longo da história? O problema são as mulheres. Adão falou, o problema foi ela. Aí vem o movimento feminista e fala, o problema é ele. Não é assim. A Bíblia mostra que não é essa a razão, a raiz do problema. A Bíblia diz, o problema é o pecado. O feminismo diz, o problema são os homens. A Bíblia diz, o problema é o pecado, gerando conflito e inversão de papéis. Entende? O feminismo diz, a mulher não precisa do homem. A Bíblia diz, homens e mulheres precisam uns dos outros. O feminismo diz, o casamento não é necessário. O casamento é banalizado. A Bíblia diz, o casamento é sagrado. Foi Deus que criou. O feminismo desvaloriza a maternidade. Nossa, Alex, agora você pegou pesado. Nossa, não acredito que você falou isso bem nessa pregação. E eu quero fazer um parêntese. O movimento feminista tem um papel muito importante ao defender os direitos das mulheres em seus respectivos trabalhos. Existem culturas que dizem o lugar da mulher é esfregando a barriga no tanque, limpando a casa. Então, por favor, eu em nenhum momento estou falando que não exista valor no papel
no trabalho desempenhado pelo movimento feminista nesse sentido. A mulher é tão capaz quanto o homem para exercer a sua função. Nós já vimos isso aqui biblicamente. As mulheres são capazes sim de tomar decisões, de liderar grandes empresas. Cara, é só ver, é só observar as mulheres trabalhando. Quantas mulheres são imensamente capazes. Falando sobre isso, eu me lembro inclusive no seminário. A gente tinha aula de hebraico e era muito difícil estudar hebraico. Tinha uma menina que ela ajudava um bando de marmanjo lá que ia ser pastor no seminário. E eu lembro que toda noite, antes da matéria de hebraico, nós nos reuníamos na biblioteca, numa área que podia conversar. E a gente ficava estudando hebraico junto com a Fabi. E a gente falava, Fabi, nos ajuda. E eu lembro que às vezes eu saía de algumas aulas e eu falava, Fabi, não entendi nada. Ela fica tranquilo, dando risada. A gente vai estudar isso junto. Porque mulheres são capazes e muitas vezes mais capazes. Eu vejo isso na minha vida. Quantas mulheres são mais capazes do que eu para desenvolver tantas tarefas? Tantas tarefas. Então não existe superioridade nisso. E nisso existe uma legitimidade do movimento feminista de defender esses direitos e essa igualdade. Por outro lado, infelizmente, o feminismo desvaloriza o papel da mulher no lar. Isso aconteceu ao longo da história, enquanto a Bíblia valoriza e exalta o papel da mulher no lar e valoriza a maternidade. Isso é lindo. Deus exalta a mulher que cumpre a sua vocação de ser mãe. Isso é lindo demais. O feminismo fala muito sobre uma mulher autocentrada. Sabe aquela história? Você tem o direito de fazer o que você quiser. Você é dona do seu próprio nariz. É mais ou menos isso que o movimento feminista fala. Você é dona do seu corpo. Você é dona do seu propósito, das suas escolhas. Se você engravidou e não quer mais esse filho, tira o filho. O corpo é seu. Você que manda. E o movimento feminista muitas vezes tem batido nessa pauta e ela é antibíblica. Nós vemos na Bíblia, o que a Bíblia fala? Que nós não devemos ser nem homens, nem mulheres autocentrados. Nós precisamos ser teocentrados, cristocentrados. Isso significa que precisamos ser outrocentrados. A Bíblia trocou a palavra autoestima por outroestima. É dessa forma que a gente vê biblicamente a solução de todas as coisas. E eu queria mostrar para você, inclusive, como a Bíblia e Jesus exalta e valoriza a mulher. Deus disse o tempo inteiro em sua palavra. Deus disse o valor da mulher, disse que o valor da mulher é idêntico ao do homem. O homem foi criado para liderar, proteger, cuidar da mulher. Mas a liderança do homem foi deturpada. Mas a Bíblia reafirma constantemente o valor da mulher. Eu queria mostrar isso para você. Veja que o Salvador do mundo veio através de uma mulher. Ah, mas isso é óbvio, porque só mulheres podem engravidar. É verdade. Mas, no meio de um povo machista judeu, isso ser declarado nas Escrituras era um escândalo. E é isso que nós precisamos nos atentar, porque Deus fez questão de citar aquela mulher, de falar o nome daquela mulher e valorizar aquela mulher como uma mulher usada por Deus. Enquanto aquela cultura e aqueles homens rebaixavam as mulheres e desvalorizavam as mulheres, a Bíblia exalta as mulheres. A gente vê na genealogia de Jesus uma prostituta ser citada. Por quê? Porque Deus valoriza as mulheres. Deus valoriza a regeneração que Deus e Cristo pode fazer na vida de uma mulher. Uma mulher, ela tem o mesmo valor do que o homem. E é por isso que Deus valoriza as mulheres nas Escrituras. Veja o quanto que Jesus gastou a sua agenda, seus compromissos com mulheres. Maria Madalena, uma ex-prostituta, se tornou uma grande seguidora de Jesus, constantemente citada na palavra de Deus. Uma mulher com doença crônica foi citada. Uma mulher adúltera, uma mulher conhecida pelo seu pecado de adultério, foi citada na palavra de Deus. E Jesus faz, sabe o que? Ele protege aquela mulher.
encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma mulher marginalizada entre o seu próprio povo e até entre outras mulheres, porque todas as mulheres iam pegar água no poço num horário em que o sol estivesse bem baixo, no máximo até as 8 da manhã, e aquela mulher estava pegando água no sol de meio-dia. Sabe por quê? Porque as outras mulheres marginalizavam aquela mulher. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi ao encontro dela. Jesus amou aquela mulher, Jesus valorizou aquela mulher. A gente vê o tempo inteiro Jesus teve seus pés enxugados e beijados por uma mulher. E é interessante que as pessoas à volta dele falaram: se ele soubesse quem era essa mulher, ele certamente não deixaria. Mas Jesus não. Jesus valorizou aquelas pessoas que não tinham valor na sociedade. Maria de Betânia derramou um perfume nos pés de Jesus. Jesus citou uma viúva pobre e falou: olha, ela deu mais para Deus do que todos os ricos e todos os fariseus. Jesus constantemente valorizou a mulher. E eu queria te falar uma coisa: não importa se você é solteira, se você é divorciada, não importa se você é viúva, não importa a sua condição, eu quero te falar uma coisa: Jesus te ama. Jesus te ama. Acima do que a sociedade diz, Jesus te valoriza. O seu valor pode estar muito baixo para a nossa sociedade machista, mas Jesus te valoriza. Jesus te valoriza demais, porque Jesus valoriza as mulheres. Um teólogo, professor nos Estados Unidos, disse: o tratamento de Jesus é sempre solícito e protetor com as mulheres. E depois de uma longa história de depreciação, Jesus compensa isso com uma dose transbordante de amor divino, de valorização. Jesus levantou a bandeira das mulheres antes do movimento feminista. Jesus se atreveu a falar com mulheres numa cultura em que nem a esposa podia falar com o marido em público. Jesus ama demais as mulheres e Jesus deu a cara para bater. E Jesus foi para a cruz porque ele foi ousado, porque ele amou os pecadores e porque ele foi atrás de pessoas que eram desvalorizadas. E por isso eu quero falar uma coisa aqui para vocês: o valor da mulher não é resgatado no feminismo, mas na cruz de Cristo Jesus, porque Jesus morreu para amar as mulheres. Jesus morreu para perdoar os machistas e transformar os machistas em homens que amam, protegem, cuidam e valorizam as mulheres. E é por isso que a gente pode afirmar que o valor da mulher está na cruz de Cristo. John Stott, mais uma vez, falou: Jesus colocou fim à maldição da queda, revestiu a mulher com sua nobreza parcialmente perdida e recuperou a bênção da igualdade sexual proveniente da criação original. Eu acho lindo, porque eu quero encerrar nesse momento fazendo a pergunta: o que é uma mulher forte? O que é uma mulher forte? E é interessante, eu não vou ficar descrevendo Provérbios 31, a mulher virtuosa, né? Eu acho que toda vez que alguém fala de Provérbios 31, as mulheres sentem mais culpa e raiva do que qualquer outra coisa. Mas eu vou te falar uma coisa: a palavra virtuosa de Provérbios 31, da mulher virtuosa, significa, sabe o que? Força e poder. Em outras palavras, quando a Bíblia fala sobre uma mulher virtuosa, ele está falando sobre uma mulher com força e poder. E sabe como a gente resume o texto da mulher virtuosa? Ao invés de ficar falando a lista de tudo que ela faz, eu sei que todas essas coisas são muito importantes, mas se resume tudo no versículo 30 de Provérbios 31. A mulher que teme a Deus será elogiada, será louvada. E eu queria, nesse momento, a gente vai fazer uma aplicação. Eu queria fazer alguns desafios para nós como igreja, mas eu queria, antes disso, falar sobre a minha mulher. Nesse momento, eu estou aqui gravando essa mensagem. Eu saí de casa cedo e nós estamos vivendo um momento de pandemia. A minha filha está super birrenta porque ontem ela passou o dia em casa, hoje passou novamente o dia em casa. E eu passei o dia fora
trabalhando, mas a minha mulher está lá com a minha filha, no meio daquele caos, daquelas birras, segurando as pontas, cuidando dela. E eu preciso falar que se eu posso exercer o meu ministério é porque eu tenho uma grande mulher por trás. Eu quero exaltar nesse momento a minha mulher. Eu quero nesse momento falar que eu não sou nada e o meu ministério não vale de nada sem ela. E se eu estou aqui hoje é porque ela, de alguma forma, está segurando as pontas lá com a minha filha para que eu pudesse estar aqui nesse momento. E se eu estou aqui é porque eu chego em casa, a casa está cuidada, as coisas estão no lugar e eu louvo demais a Deus pela vida da minha mulher. E é interessante porque muitas pessoas perguntam: a Thalita não trabalha? Eu falo: não, ela não é remunerada, mas trabalhar, ela trabalha mais do que eu, muito mais do que eu. Eu quero nesse momento falar que grandes homens sempre têm por trás uma grande mulher. No meu caso, eu sou um pequeno homem, mas tenho por trás uma grande mulher, E eu louvo a Deus, porque às vezes as mulheres são desvalorizadas e a função e a ajuda, o auxílio da mulher é desvalorizado, inclusive por alguns movimentos, inclusive dentro das igrejas, inclusive em algumas cidades, inclusive em algumas culturas, falando como se esse tipo de trabalho não tivesse valor. E eu vou falar para você, eu amo a minha mulher e eu dou muito valor a cada coisa que ela faz e o tempo que ela dedica dentro da minha casa, para minha filha. E eu não vou esquecer nunca tudo que ela tem feito por mim, essa companheira. Se eu estou aqui em Brasília hoje é porque ela abriu mão de muita coisa para estar aqui. E eu fico pensando lá na frente, eu creio que os meus filhos um dia, eu oro por isso, torço para que os meus filhos tenham um encontro com Jesus e vivam para a glória de Deus. E sabe o que eu creio? Sabe quem vai ter e terá um papel fundamental para que os meus filhos amem a Jesus mais do que todas as coisas? A minha mulher. A minha mulher. E é por isso que nesse momento eu queria acabar então. Como que a gente trata então a injustiça contra a mulher? Primeira coisa, homens. Sejam homens. Primeira aplicação, homens. Sejam homens. O pecado deturpou a masculinidade e a gente acha que ser homem é, de alguma forma, mandar. O homem é o cabeça da mulher, é o homem que manda. Deixa eu te falar, Jesus nos ensinou que a liderança é no modelo de serviço. Então, homens, sirvam suas mulheres, amem suas mulheres. Você quer liderar a sua casa? Assuma a responsabilidade do erro em primeiro lugar. Nós estamos tendo uma discussão. Assuma o seu erro. Vira homem. Ao invés de colocar a culpa, homens, sejam homens. Gastem seus dinheiros pensando, o dinheiro da casa pensando nelas. E se elas ganham mais, amem, agradeçam a elas. Sabe? Sejam homens. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Sabe, aprenda a masculinidade bíblica, proteja a sua mulher, as suas mulheres dentro de casa, as suas filhas, a sua mãe, proteja as mulheres da igreja, proteja as viúvas, proteja as irmãs da igreja, proteja as mulheres, cuide delas, porque o homem precisa desempenhar o seu papel. Essa é a primeira aplicação. Você quer acabar com a injustiça contra a mulher? Homens sejam homens, protejam as mulheres. Sabe? Esse é o primeiro passo. Podia falar muito mais sobre isso aqui. Segunda coisa, mulheres, sejam mulheres. Sejam mulheres. E como que a gente vai então desempenhar o seu papel? Apoiem o seu marido. Apoiem, amem o seu marido, respeitem o seu marido. A Bíblia fala, se você é casado, submeta-se a ele como você se submete a Deus. Sabe? Submeta-se à sua liderança. Para com esse negócio. Para de achar que é inferioridade a submissão. Essa função é inferior. Ela não é. Cristo já mostrou que não é. Deus criou com esse propósito. Terceira coisa. A gente precisa entender como igreja que o valor da mulher não está na sua beleza ou no seu corpo, mas no amor de Jesus demonstrado na cruz.
precisamos entender que o valor da mulher está diretamente ligado à cruz de Jesus. Ah, mas isso é muito piegas e romântico, mas é verdade. Sabe, eu vejo homens solteiros se importando tanto com esse negócio. Nossa, tem que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. A mulher que tem no Senhor, essa será elogiada e louvada. A Bíblia diz. E quarta e última coisa para acabar. O nosso papel como igreja é proteger, cuidar, lutar pelas mulheres com força e amor. Homens dentro das suas casas, as suas mães, suas namoradas, noivas, esposas, irmãs, igreja, sabe? Nosso papel como igreja é cuidar das mulheres, valorizar as mulheres. E eu louvo a Deus pelas mulheres do Projeto Capital, eu louvo a Deus pelas mulheres da Igreja Batista Vida, que são mulheres que temem a Deus e merecem ser, sim, valorizadas. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós encerramos então aqui a nossa série. Eu espero que Deus tenha falado demais ao seu coração e que isso tenha transformado a sua vida. Deus te abençoe. Bom, gente, é isso. A gente terminou aqui mais uma série. Espero que Deus tenha falado muito ao coração de vocês, que tenha feito vocês pensarem bastante, me fez pensar bastante. E siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal para poder acompanhar. A próxima série começa no próximo domingo. E é isso. Boa semana para todos. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Encontrição, então voltei à fonte desse amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Muito bom encerrarmos mais uma série, como a Lorena acabou de falar. Eu queria então fazer uma oração. Se você puder, onde você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se preocupa com o necessitado, com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro, com o órfão. O Senhor se preocupa com os oprimidos e foi muito bom aprender mais da Tua Palavra. Eu te peço que
a Tua palavra possa causar uma transformação na nossa vida e que a gente consiga aplicá-la. Essa é a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.